Sejam bem-vindos ao canal do Fábio Fidelix. Aqui a gente fala da mídia esportiva, assuntos da TV, nosso querido rádio e internet. Olha, vamos falar de dois assuntos aqui. Primeiro, o canal X Sports, que faria sua primeira transmissão, sua estreia no digital, no YouTube, na última semana. Só que a transmissão caiu, né? A plataforma do YouTube acabou derrubando a transmissão do X Sports no YouTube. O que será que aconteceu, né? Vamos tentar explicar isso aqui. E o segundo assunto será a GETV, que traz de volta, digamos assim, lembra do Você Decide que tinha na Rede Globo? Você decidia o final? Então, mais ou menos isso, né, que a GETV está fazendo. Eu vou explicar os detalhes para você. O público vai escolher, né, qual jogo a GE vai transmitir na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, se você gosta desses assuntos, não esquece. Manda seu joinha, seu like no vídeo e também faça a sua inscrição aqui no canal. É de graça, hein? Você não paga absolutamente nada e colabora muito com a gente. Começo falando aqui do canal X Sports, né, que estreou nesse ano de 2025, né, um canal que só tem programação esportiva, né, 100% programação esportiva, com nomes importantes do jornalismo brasileiro. Milton Leite, né, Milton Leite é o narrador principal do X Sports. Pois é, olha, na última quinta-feira, o X Sports faria sua estreia no digital, né, sua estreia no YouTube, com uma transmissão de futebol feminino. E aí o que aconteceu, né? Milton Leite foi lá, fez a abertura, era um jogo do Corinthians contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores Feminina, e aí o Milton Leite foi lá, fez a abertura, tal, ó, estamos aqui no YouTube, né, o pessoal tava pedindo pra gente transmitir também jogos no YouTube, né, falou pro pessoal se inscrever, deixar like, aquela coisa toda, e aí depois disso, simplesmente a transmissão caiu, né? Caiu a transmissão e não teve jeito, né? Não, na verdade, não aconteceu, não rolou, não teve o jogo, né? A transmissão do Corinthians e Del Valle no YouTube do canal X Sports. E aí depois, né? O X Sports até divulgou uma nota, mas não explicou qual foi o motivo. Não explicou qual foi o motivo. Estou acompanhando aqui, né? O portal Máquina do Esporte. Que tentou, né, tentou obter essa informação junto ao X Sports. Depois o X Sports, mais uma vez, informou que foi uma questão técnica o problema. O que será que aconteceu, né, gente? Na estreia no YouTube e, de repente, cai a transmissão, cai o sinal e o público, né, acabou não acompanhando, então, esse jogo lá no YouTube do canal. Olha, o Máquina do Esporte está trazendo aqui dois motivos, né? Dois motivos para que isso tenha acontecido, né? Por que a plataforma do YouTube derrubou essa transmissão do X Sports? O primeiro motivo não é o caso do X Sports, né? Porque isso acontece quando a empresa não tem os direitos, né? Se um canal de YouTube não tem os direitos de uma competição e coloca no ar um evento, automaticamente a plataforma derruba, a gente sabe disso, né? Você vê aí jogos, principalmente jogos de Libertadores, a gente vê muitos canais aí de YouTube, né, colocando a transmissão, né? Todo mundo já viu isso aí, de repente cai o sinal. Porque existe um mecanismo que acaba derrubando esses canais. A gente teve até um exemplo aqui, que aconteceu numa transmissão do canal Gold, só que aí foi uma falha, né? A Rede Globo, lembra disso? A Rede Globo acabou derrubando, o sistema da Rede Globo, né, contra essas transmissões piratas, acabou derrubando uma transmissão do Gold. Ali foi uma falha do sistema da Rede Globo. Depois a Globo até cedeu uma partida para o canal Gold, acabou pedindo desculpas. Eu trouxe na época a informação sobre isso aqui. É uma situação um pouco diferente. Mas nesse caso, então, o canal X Sports comprou os direitos, né, para transmitir esse jogo. Então, não é esse o motivo. E o segundo motivo que traz aqui o portal Máquina do Esporte é que o X Sports não avisou, né, não teria avisado a entidade organizadora do evento, né, ou a agência, né, agência de marketing responsável pela negociação desse evento, ou não teve esse aviso, ou uma falha da Conmebol, né? A Conmebol não teria incluído o endereço do parceiro, né, na lista de plataformas autorizadas a transmitirem o evento. Então, e foi uma dessas coisas que aconteceu aí, né? Foi um desses motivos aí
Então, para não ter essa transmissão, não sei se você estava acompanhando ou não, né? Aliás, mande sua opinião sobre o canal X Sports, que já está aí há alguns meses no ar. Se você está gostando da programação, está achando legal, tem algum elogio pro X Sports, tem alguma crítica, fica à vontade, manda aí seu comentário. Mas o fato é que isso acabou ocorrendo e o X Sports já informou aí que a partir de agora isso não vai acontecer mais. Então, o que teve de erro ali, isso vai ser corrigido pelo X Sports, né? Não sei, a gente não sabe ainda de quem foi essa falha, né? Se foi da Comebol, se foi do próprio X Sports, se faltou aviso para a agência responsável ou para a própria Comebol, ou a Comebol é que falhou, né? Não incluindo esse endereço, né, do X Sports na lista, né, das plataformas autorizadas para transmitir o evento. Fazer o que, né? Essas coisas acontecem. E agora falo aqui da GETV, né, o canal aí no YouTube do Grupo Globo, trazendo transmissões esportivas, essa novidade, né, desse ano de 2025. E estava acompanhando mais uma vez aqui o ótimo portal Máquina do Esporte, e eles até colocaram ali, né, na manchete, né, o Você Decide, GETV faz Você Decide, aí até me lembrei, acho que muita gente, pessoal mais novo talvez não lembre, né, do Você Decide, no programa que tinha lá na Rede Globo, parecia uma novela ali, né, tal, os atores da Globo participavam, né, do Você Decide, acho que o Tony Ramos apresentava, né, pelo menos era um dos apresentadores, estou me lembrando disso, década de 90 ali, tal, Você Decide, e aí o público escolhia o final, né, o final da história, e a GETV acaba fazendo, né, uma coisa parecida aí com o Você Decide. Então, o público da GETV vai ter o direito, né, de escolher, né, vai ter o direito de escolher entre duas partidas na próxima rodada, né, 28ª rodada, vai ser no meio de semana, estamos vivendo aí uma data FIFA, né, com amistosos aí da seleção brasileira, de outras seleções, né, fazer o quê, né? Então, o Brasileirão tá parado, né? Vamos ter aí um jogo do Palmeiras, né? Acho que no sábado contra o Juventude, se não me falha a memória, mas não vai ter a rodada normal do Campeonato Brasileiro. Então, a 28ª rodada, na próxima quarta-feira, o público vai decidir, né? Aliás, já está decidindo, né? Eu estava acompanhando São Paulo e Palmeiras pela GETV no último domingo, e o Jorge Igor informou, a partir de agora a galera participa aí e escolhe. São duas opções, então, Santos e Corinthians. São dois clássicos, hein? Santos e Corinthians ou Atlético Mineiro e Cruzeiro. Olha, antes de gravar o vídeo, eu dei uma passadinha ali e quem tá vencendo, por enquanto, Santos e Corinthians, né? Nessa enquete lá no canal GETV. Aliás, se você quiser participar, votar, vai lá. Vote lá. Você quer ver Santos e Corinthians ou quer ver Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? São duas belas partidas. Acho que eu vou dar o meu votinho ali, mas não vou falar, cara. Não vou falar o meu voto. Mas enfim, manda lá, participa. É interessante isso, né? É bacana. Não é nenhuma novidade, né? Ninguém inventou a lâmpada, né? Não foi uma criação inacreditável, mas legal. Então, o público vai escolher aí. Eu, sei lá, acredito que, pensando no público paulista, possibilidade muito grande aí de Santos e Corinthians vencer, mas Atlético Mineiro e Cruzeiro seria um clássico muito interessante, né? O Cruzeiro tá aí, tá na disputa, né, pelo título do Campeonato Brasileiro, deu um vacilo na última rodada diante do Sport, né, o Cruzeiro jogando em casa, mas tá na disputa ali com o Palmeiras, com o Flamengo. Então são dois jogos muito interessantes e o público então vai escolher. E é o seguinte, né, o público tem até sexta-feira, né, se você quer votar aí, vai lá na GETV, porque até sexta-feira, 10h30 da manhã, porque tem o jogo do Brasil na sexta-feira, o jogo começa às 8 da manhã, Coreia do Sul e Brasil, a GETV vai transmitir, né, a Globo na TV aberta também, e a GETV vai fazer essa transmissão com o Jorge Igor e toda a equipe. Então, acabando o jogo, 10h30 da manhã, vai acontecer o anúncio, né, vai rolar o anúncio aí da GETV, para ver que jogo que vai ser transmitido, então, na próxima, não nessa quarta-feira, na outra, né? É a quarta-feira do dia 15 de outubro, repito, né? Estamos na data FIFA, não será nessa quarta-feira, então no dia 15 de outubro, 9h30 da noite, ou Santos e Corinthians, ou Atlético Mineiro e Cruzeiro, na tela da GETV. Bom, só para fechar o vídeo, colocar aqui, né, que tanto Santos e Corinthians como Atlético Mineiro e Cruzeiro são jogos de times da Libra como mandantes. E fica essa interrogação, né? Nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, nós teremos várias rodadas em que a Globo vai transmitir só jogos dos times da LFU. E aí, como é que fica? Porque nos bastidores, né, existem essas
informações que a Globo não teria direitos, né, de transmitir. O GETV, na verdade, não poderia transmitir jogos dos times da LFU como mandantes. E aí, como é que vai ficar a situação? Vai ficar sem futebol na GETV? Ou teremos aquele coelhinho, né, da cartola? Coelhinho saindo da cartola, como a Globo sempre faz, né? Fica a expectativa, não terá esse problema, né, nessa 28ª rodada. Santos e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro, tanto o Atlético Mineiro como o Santos, eles são da Libra. Agora, quando só tiver jogos da LFU, porque a GE não pode fazer uma transmissão de um jogo diferente, né? Ela tem que fazer jogos que a Rede Globo transmite. Seja jogo único em rede nacional, seja jogos que a Globo faz divisão de praças, a GETV sempre faz um desses jogos que a Globo está exibindo. Agora, a questão da LFU eu não sei como é que vai ficar, né? Quando os jogos forem comandantes da LFU. Que opção vai ter a GETV? Vamos aguardar. Bom, gente, gostou do conteúdo? Deixa aí seu comentário, manda aí o seu joinha no vídeo, compartilhe nas redes sociais. A gente volta a qualquer momento falando de mídia esportiva, assuntos do rádio, da TV e da internet, tá bom? Abraço, tchau!